4 erros financeiros que você precisa evitar neste início de ano e que com certeza você evitando-os, você terá um início de ano muito mais leve. Este é o canal Estilo de Vida Leve. Eu sou Conceição Souza, você pode me chamar de Cessa e eu estou aqui sempre com vídeos diários que trazem mudança de mentalidade, reflexões, mudanças de comportamento, autoconhecimento, autodesenvolvimento, tudo para que a gente tenha uma vida muito mais leve. Eu tenho certeza que todo ser humano na face da Terra que esteja em sã consciência deseja ter uma vida muito mais leve. Então, esse é o objetivo deste canal. Fica aqui comigo, se inscreve no canal, curte esse vídeo para dar uma força e nos comentários coloca aí quais são os erros que você já cometeu de início de ano e que te atrapalhou muito durante todo o ano, porque tem erros que a gente comete e a gente está falando aqui sobre um assunto financeiro, inclusive é um assunto que eu percebo que vocês gostam muito. Os vídeos que vocês mais visualizam e que interagem são os vídeos onde a gente aborda sobre saúde financeira, sobre as finanças. E daí, quais foram os erros que você já cometeu de início de ano e que te atrapalharam durante todo o ano? Ou quais são os erros que você só observou a partir desse vídeo e que você decide não cometer mais? E se você tiver uma dica para dar, um outro erro que você possa pontuar, que é interessante para a gente aprender aqui juntos, coloca também nos comentários. O que você indica que não se cometa de erro financeiro no início do ano? Nosso primeiro erro são as viagens fora do seu orçamento. Esse período de férias, né? Normalmente, muitas pessoas têm férias em janeiro, tem as férias escolares. É um período em que as pessoas viajam. Você viajar não é errado, desde que você esteja com condições de fazer isso, condições financeiras, e desde que não fuja do seu orçamento, desde que você não vá se endividar. Você escolhe um destino, você escolhe uma viagem para você com sua família, e você vai parcela em até 12 vezes no cartão de crédito. Vai passar o ano pagando parcelas dessa viagem. Quem vive sem pensar a longo prazo, e aqui se encaixa uma explicação que eu acho que é necessário pontuar. A gente não deve viver de futuro. Viver de futuro nos leva à ansiedade, né? E só aumenta e intensifica aí se você já se encontra com ansiedade. Viver de futuro vai te levar a uma ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, enfim. Mas a gente também não pode anular a importância de se pensar a longo prazo. Não é você se preocupar tanto com o amanhã, até porque a gente não dá conta de viver dias a mais do que o dia de hoje. A gente vive o dia de hoje, a gente dá conta de viver o dia de hoje. E olha que tem vezes que achamos que nem vamos dar conta de viver esse dia, então para que acumular dias a mais em preocupação? Precisamos ser conscientes e não inconsequentes. E pessoas conscientes pensam a longo prazo. Você viver só do prazer do hoje é de uma imaturidade muito grande. É de falta, já que estamos falando sobre finanças, é falta de educação financeira, é falta de consciência de como lidar melhor com o seu dinheiro. Se você queria muito viajar nessas férias para um lugar que neste momento não cabe no seu orçamento, melhor do que você parcelar isso em várias vezes no seu cartão, é você se organizar durante este ano para que no próximo ano você então faça a viagem que você deseja. Com organização, você consegue alcançar seus objetivos. E tudo fica muito mais leve, porque a sua escolha pode até ser por um prazer momentâneo, mas a custo de uma dor de cabeça contínua, a longo prazo, tá? Então, você avalia aí se vale de fato a pena. Pense sempre o que é prioridade para você, o que é essencial para a sua vida. O quanto custa a tua paz aí, o quanto custa o teu sossego, o quanto custa uma vida leve. Não tem preço, né? Então, aprenda a discernir o que é mais valioso para você.
Segundo erro financeiro que você deve evitar já agora no início do ano: comprar nas liquidações coisas que você não está precisando. É uma tentação nesse período, né? Mês passado, dezembro, eu ouvi uma pessoa dizer que o salário dela de dezembro seria todo voltado a comprar roupas nas liquidações que acontecem em janeiro. Essa pessoa que eu ouvi falar isso, ela não está endividada, mas mesmo assim, qual é a necessidade de se pegar todo um salário e investir nas liquidações em um item, inclusive, né, em itens que ela mesma falou que tem em excesso? E imagina as pessoas que estão já endividadas, que precisam se organizar financeiramente, que não tem uma reserva, que está com um cartão de crédito quase estourado, ou enfim, estourado, e vão comprar nessas liquidações de início de ano. Inclusive, coisas que não têm necessidade. Geralmente é assim. Então, se segure em relação a essas tentações. Cuidado aí com esses impulsos, né? Com essas compras compulsivas, impulsivas, porque isso vai te trazer arrependimento. Isso vai te trazer, às vezes, vergonha de si mesmo, porque tem pessoas que acabam ficando frustradas consigo mesmas, envergonhadas com suas atitudes. Tem coisas que você pode até comprar e nem usar. É só porque estava baratinho, é só porque estava por metade do preço, ou não, era 70% de desconto. Nossa, eu vou comprar. Eu já comprei roupa sem precisar, sem ter necessidade, tendo roupas aí à vontade para usar, porque estavam com 70% de desconto. Aí eu vou comprar para depois eu usar. E passa às vezes meses sem eu nem usar aquela roupa. Eu já fiz isso. E aí foi uma coisa que eu me chamei aqui para conversar comigo mesma há uns meses atrás, porque eu já estava imaginando também essa liquidação de janeiro. Eu disse, eita, se chegar aí em 70% novamente em tais lojas que tem tais roupas, eu vou comprar. Porque se a gente não se policiar, se a gente não conversar com a gente mesmo, não se chamar a atenção, a gente tende a ir nesse fluxo. A gente vai pelo impulso. Então, por mais que eu seja uma pessoa hoje, eu me considero uma pessoa muito mais consciente em relação ao dinheiro, às minhas finanças. Mas mesmo assim, vez ou outra, eu me pego dando alguns deslizes nesse sentido, né? Muito mais difícil isso acontecer, porque muitas vezes antes de dar o deslize, eu já acordo para a realidade, já acordo para a vida. Por quê, minha gente? Por mais que a gente possa até comprar, como a pessoa que falou, que eu ouvi falar, né, mês passado, eu vou comprar meu dinheiro todo de roupa em janeiro, pegar o salário de dezembro, né, e ser todo para roupas. Por mais que a pessoa possa fazer isso, mas qual é a necessidade disso? Isso, inclusive, para mim, hoje eu já vejo como energia parada, energia estagnada. Eu vejo como um peso. Você ter acúmulo de coisas, eu não considero saudável. Não deixa a minha vida ser leve. Para mim, meio que pesa mesmo, energeticamente falando. É assim que funciona para mim. Mas tudo vai no despertar da nossa consciência. Então, não se divide no início do ano, logo no início do ano, dizendo que vai aproveitar as liquidações, as promoções, dizendo que está precisando daquilo, dizendo que aquilo vai ser útil em algum momento. Não faça isso. É mais para você se arrepender do que para você ficar de bem com você mesmo pós essas compras. Nosso terceiro erro financeiro de início de ano que você deve evitar são os gastos excessivos, desnecessários com material escolar. Para quem tem filhos, por exemplo, analisa bem se a bolsa escolar ainda não serve para que ele possa usar por mais um ano. Se realmente é necessário trocar a bolsa escolar, o estojo escolar, a lancheira. Avalia aí se não dá para continuar com a mesma bolsa. Quantas pessoas trocam de bolsa escolar anualmente? Tem alguma coisa errada? Não tem, minha gente.
É cada um de acordo com a sua mentalidade, e principalmente se está realmente fazendo bem para si. Só que eu acho que é importante a gente pontuar essas coisas. Por que eu acho importante pontuar essas coisas? Até mesmo para quem não está buscando saber nada de finanças, como lidar melhor com o seu dinheiro. Certamente quem chegou até aqui é porque gosta desse assunto ou está precisando gerenciar melhor aí suas finanças, né? Ter mais saúde financeira, equilibrar aí esses gastos. Mas até mesmo para quem não dá importância a isso, eu acho bom a gente parar para refletir se realmente há necessidade. Até porque a gente também não lida só conosco, nós estamos interligados com o universo, com o meio ambiente. A gente está aí poluindo demais o meio ambiente, jogando coisas demais fora, né? E é sempre bom ter essa consciência, esse consumo consciente é para todo mundo. É assim que eu penso. Então tem pessoas que vão estar trocando de bolsas, né, dos filhos, todo ano compra uma bolsa nova, sendo que aquela ainda poderia ser utilizada, ainda está muito conservada. Livros, muitas vezes dá para você comprar livros usados. Tem pessoas que cuidam tão bem dos seus livros, né? Crianças, adolescentes que cuidam tão bem dos seus livros, e aí quando termina no final do ano, a mãe vende. Que é uma coisa boa também você vender os livros, você conscientizar seus filhos para ter cuidado com aquele material, com todos os materiais, né? A gente vê tudo sendo tão substituído com tanta facilidade que acaba que as pessoas vão crescendo com essa mentalidade de que nada pode ser consertado, é substituído. Nada pode ser reutilizado, é substituído. Ah, esse aqui já tá velho, eu quero algo novo. Quando aquilo ainda é útil, quando aquilo ainda está em boas condições. Então, você educar seus filhos para cuidar bem daquilo que eles têm, e aí você poder vender aqueles livros no final do ano, ou você comprar livros usados. Tem tantos livros que estão tão bem conservados, é só você pegar uma borracha e sair apagando. Isso te traz uma economia. Sem falar que o principal para que a criança ou adolescente aprenda não é ter um livro novo, né? É ter uma mentalidade de foco, é uma mentalidade de querer aprender, de saber a importância dos estudos, ter disciplina, ter comprometimento. É isso que vai fazer com que o seu filho aprenda e se dê muito bem, tenha sucesso nos seus estudos. E não um livro novo, não um material novo. Ver outros materiais que sobraram do ano. Se ele foi cuidadoso, ele vai ter materiais que ainda dá para utilizar no próximo ano. E você acrescenta só aqueles que já acabaram, que já não dá mais para uso de fato. Eu lembro que uma vez, foi no ano da pandemia. Então, as minhas filhas ficaram estudando de casa, né? As aulas passaram a ser online. Então, elas pouquíssimo usaram aqueles cadernos. Pouquíssimo mesmo. Inclusive, eu até pensando em reutilizá-los no próximo ano e com isso ensiná-las sobre educação financeira, ensiná-las sobre dar importância àquilo que elas têm em mãos, ensiná-las a reaproveitar as coisas, a aprender a não estar descartando com tanta facilidade as coisas. Eu acho isso bem importante. Então, eu peguei uma pasta e muitas das atividades que era para ser coladas no caderno, que a gente recebia, né? Pegávamos na escola, ia para a pasta, não colava no caderno. Algumas coisas que eram feitas em folhas, eram em folhas que a gente tinha à parte e botava naquela pasta. E pouquíssimo utilizou os cadernos. No ano seguinte, aí as aulas voltaram. A gente tinha umas aulas que iriam ser à distância, ia ser de casa, e outras que ia ser na escola, né? Ficou havendo aquele rodízio. Então, eu fui a uma loja, no início do ano, eu fui a uma loja fazer compra dos materiais escolares para aquele novo ano. E lá na loja tinha uns cadernos que o vendedor falou, né? Falou para uma das minhas filhas: olha esse caderno aqui, olha, de tal personagem, olha que cada capa linda, leva esses cadernos aqui, né? E ele tentando influenciar ela, a minha filha, a comprar aqueles cadernos. E eu falei para ele: não, nós não vamos comprar cadernos para este ano, nós vamos aproveitar os cadernos do ano passado. E daí, nessa hora que eu falei isso, as pessoas que estavam próximas a nós
olhou pra mim com uma cara assim espantada, sabe? Tipo, julgando com o olhar. Eu até imagino, mas aí também não sei o que passava pela cabeça delas, mas num momento eu imaginei que elas estavam pensando assim, meu Deus, tem condições de comprar e não compra, que pirangagem, que muquirana, sei lá, né? Mas ali eu estava ensinando algo valioso para minha filha, que foi aquilo que eu pontuei inicialmente, né? O valor das coisas, a utilidade das coisas, como a gente pode reutilizar, ter cuidado com os desperdícios, ensinando a elas educação financeira, que foi uma coisa que eu não tive, muitos de nós não tivemos. E eu acho algo de muita importância e eu fico feliz em hoje poder ensinar para elas aquilo que eu não fui ensinada. E por não ter educação financeira, eu já fiz muitos gastos desnecessários, eu deixei de poupar, de ter uma reserva financeira, de melhor gerenciar o meu dinheiro. E isso é importante. Não se importe com o julgamento das pessoas. Seja uma pessoa consciente, saiba das suas metas, dos seus objetivos, dos seus valores e fique com a sua verdade, fique com aquilo que você tem certeza que é o melhor para você. Eu tenho certeza que o melhor para mim e principalmente para minhas filhas naquele momento que elas ainda estão sendo educadas, elas estão em processo, né, de crescimento em todos os sentidos. O mais importante não era levar o caderno novo, o caderno do momento. Era fazer elas aproveitarem aquilo que elas tinham, que ainda era muito útil, que ainda dava para utilizar. Não tinha por que a gente fazer isso. Era falta de consciência. Aí sim seria um consumo não consciente. E eu não acho isso positivo. E eu não acho isso bonito. Então eu fiz aquilo que eu tenho certeza que era o melhor para elas, para o crescimento delas, né, para a vida delas. Por fim, o quarto erro financeiro que você precisa evitar desde o início deste ano, que vai fazer uma diferença incrível nas suas finanças. Se você começar o ano evitando esse erro financeiro, ele, mesmo que eu tenha deixado pelo último aqui, é como se ele fosse um dos principais. Porque evitando este erro, você vai evitar muitos outros erros. Não dar importância à sua reserva financeira. Nós precisamos iniciar o ano colocando isso na nossa cabeça. A partir desse mês, de acordo com as minhas condições no momento, eu vou juntar um valor para minha reserva financeira mês a mês. Tem pessoas que já podem fazer isso. Tem pessoas que dizem, mas o que eu tenho não dá nem para aquilo que eu preciso no momento, para as minhas necessidades atuais. Eu não consigo nem estar honrando com meus compromissos financeiros nesse momento. Então, para quem não está com condições, mesmo assim, vai colocar isso como uma meta. Vai pensar já em relação a isso. O que eu posso estar fazendo para conseguir, a partir de então, o mais rápido possível, ter uma reserva financeira. Que no caso, minha gente, uma boa dica é você fazer uma renda extra. Se o que você tem está sendo limitado, né, as tuas finanças estão limitadas, o que você ganha não está dando para você, não está dando para você honrar com seus compromissos, você precisa fazer algo para ter uma renda extra. Acrescentar uma renda extra, acrescentar 2 rendas extras, acrescentar 3 rendas extras. Renda extra foi algo que eu sempre fiz, mesmo quando eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Mas a renda extra eu sempre fiz. O que eu não sabia fazer era aproveitar o que aquelas rendas extras, porque muitas vezes eu não ficava só com uma renda extra, eu cheguei a ficar com mais. Eu não conseguia aproveitar o dinheiro que minhas rendas extras geravam para mim, sabe? Mas renda extra, até vou fazer um vídeo depois das rendas extras que eu já fiz na vida, porque eu sempre gostei muito disso. Pensa aí o que você pode fazer para gerar uma renda extra. E antes que isso venha à sua mente, a intenção aqui é fazer você acordar para entender que você precisa ter uma renda extra e que você não pode negligenciar isso, porque negligenciar isso é você cometer esse quarto erro financeiro que você não pode fazer já no início do ano. Você já tem que começar com essa mentalidade. Uma coisa que eu acho um ensinamento muito válido, muito bacana, é você
todo mês se pagar. A sua reserva financeira pode ser um pagamento que você faz a você mesmo. Então, você não tem um compromisso, muitas vezes, de um cartão de crédito e vai ter que pagar aquele cartão de crédito. Quando você recebe seu dinheiro, seu salário, você tem o compromisso de pagar um aluguel e você, quando recebe o salário, já separa o valor do aluguel, a água, a energia, a escola dos filhos. Por que não ter um compromisso de você se pagar? De você dizer, eu vou colocar no mínimo por mês esse valor do meu salário na minha reserva financeira. Começa com essa mentalidade, começa com o que for possível, mas bota isso na sua cabeça, porque você pensando assim, você vai estar conseguindo dar um acerto muito significativo nas suas finanças. Você vai conseguir ter mais saúde financeira, porque essa mentalidade de você ter sua reserva financeira vai fazer com que você evite cometer outros erros financeiros. Não só esses que eu pontuei, como muitos outros. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha servido para você, que tenha te trazido uma reflexão significativa, que gere mudança na sua vida, nos seus comportamentos com o seu dinheiro, para que você consiga ter cada vez mais equilíbrio na sua área financeira e com isso você viver uma vida muito mais leve. Agradeço quem chegou até aqui no final desse vídeo, agradeço a companhia e até o próximo vídeo. Antes de ir embora, vou pedir a você que compartilhe esse vídeo com aqueles amigos de quem você gosta e que você acredita que esse vídeo vai servir muito para que essa pessoa consiga dar passos mais assertivos no início desse ano de 2025.